Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o Gabriel Jesus, professor de História. E que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV, para eu saber que você participou da nossa aula. E a sua interação é muito importante. Combinado? Mas antes, vou passar algumas informações para vocês que estão nos assistindo. A aula de hoje é destinada para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Irá trabalhar com a seguinte habilidade da BNCC: identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império, e tem como objetivo compreender as leis abolicionistas durante o período imperial e suas consequências. Pessoal, a nossa aula está para lá de especial. Porém, hoje vamos abordar um tema que, de longe, é um dos acontecimentos mais terríveis da nossa história: a escravidão. Se prepara que vamos falar de um período bastante lento no processo de abolição da escravidão no Brasil. De início, vamos entender o contexto que o Brasil estava vivendo naquela época. A escravidão no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor da pele do africano. A escravidão no Brasil teve início na primeira metade do século XVI, perdurando formalmente até 1888, véspera da proclamação da República, sendo que a mão de obra escrava substituiu a mão de obra indígena. Até ocorreu a tentativa da escravidão dos habitantes locais do Brasil, os indígenas, mas não deu certo devido à baixa densidade populacional, além do vasto conhecimento da região, facilitando nas fugas. Um ponto importante para nos atentarmos que a escravidão também afetou milhões de indígenas, o reflexo direto disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional desses povos. Aqui nessa imagem, nós podemos ver soldados da província de Curitiba escoltando os prisioneiros nativos. O rei português João III instalou o sistema das capitanias hereditárias em 1533. Isto é, as capitanias hereditárias foi o nome dado à divisão do Brasil e vários pedaços de terra que levaram o nome de capitanias, e foi a divisão amigável de Dom Pedro. Essa divisão foi feita com o propósito de colonizar o Brasil. Com isso, passaram a incentivar o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses viram na escravidão uma ótima alternativa para desenvolver o trabalho escravo. Foi-se em busca, então, de escravos negros, que chegaram entre 1539 e 1542 na capitania de Pernambuco. Ou seja, os escravos negros foram trazidos ao Brasil dentro do período do Brasil colônia, entre 1500 a 1822. Esse senhor aqui é o rei João III, e esse aqui é um mapa da capitania hereditária, que foi essa divisão que ocorreu aí para colonizar o Brasil. Nem da parte da coroa, nem da parte da igreja, houve qualquer oposição quanto à escravidão do negro. Justifica-se a escravidão africana utilizando-se vários argumentos. Em primeiro lugar, dizia-se que essa era uma instituição já existente na África, de modo que os cativos apenas seriam transferidos para o mundo cristão, onde seriam civilizados e teriam o conhecimento da verdadeira religião. Além disso, o negro era efetivamente considerado um ser racionalmente inferior. Embora teorias supostamente científicas para sustentar essa tese só viessem a ser levantadas lá no século XIX. Então aqui nós podemos ver que a monarquia e a igreja não se propuseram contra a escravidão, e aí ela se alavancou. O Brasil do século XIX recebe automaticamente uma herança colonial. Herança essa que está entrelaçada com um passado bastante cruel. Vejamos. Primeiro foi a retirada dos africanos da sua origem, da sua terra, que chamamos de diáspora africana. Segundo, o transporte desumano dos navios negreiros. E em terceiro, os castigos físicos que esses escravizados eram submetidos. Esse conjunto de acontecimentos contribuiu também para o racismo estrutural. Embora exista na lei a igualdade, mas na prática é totalmente diferente, devido à maneira de pensar sobre a escravidão.
houve também muita resistência por parte dessas pessoas escravizadas, como rebelião e etc. e tal. Então, o Brasil do século XIX, ele vai receber essa forte influência, essa herança do Brasil colônia, que é a escravidão. O cenário econômico que dominava o país, Brasil, do Segundo Reinado, o Brasil imperial do século XIX, era a produção de café. E aqui eu volto a falar o que eu falei lá no início da nossa aula. O processo de abolição foi gradual e aos poucos, justamente porque não era o interesse da elite cafeicultora, a elite que dominava a economia da época. Esse grupo conseguiu até manipular a política para que a escravidão não acabasse. Então vamos reforçar aqui que no século XIX eram os braços dos escravos que movimentavam a economia do café. Do ponto de vista dos donos das fazendas de café, o fim da escravidão significava perda de mão de obra. Esse fato explica por que esse processo demorou tanto. Outro ponto muito importante que devemos destacar aqui é o cenário mundial do século XIX, porque o capitalismo está ganhando muita força. As ideias de liberdade estão bastante sólidas. E pelo menos nas principais potências, Inglaterra, França e outros países, a escravidão começa a ser vista como uma coisa atrasada, de outro tempo. Essa pressão dos países europeus vai refletir aqui no Brasil. Nesse momento, vamos conhecer a linha do tempo das leis abolicionistas durante o período imperial. Então, nesse mapa, vamos destacar as leis abolicionistas no período imperial. Depois vamos conhecer e comentar cada uma especificamente. Então, a primeira lei que nós vamos ver aqui é a Lei Feijó, que começou ali em 1831. Logo após, nós vamos ver a Lei Eusébio de Queiroz. Em terceiro lugar aqui, vamos comentar também da Lei do Ventre Livre, em 1871. Logo após, vamos falar da Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. Vamos lá? Bem, em meados do século XIX, a Inglaterra passou a exigir que o Brasil acabasse com o tráfico de escravizados. Com influência mundial, o país europeu tinha seus próprios interesses no fim da escravidão. Em resumo, os ingleses queriam que o Brasil crescesse economicamente, já que com mais trabalhadores assalariados, a nação latino-americana se tornaria um grande consumidor de produtos industrializados britânicos. Foi assim que, pressionado, o Brasil editou a Lei Feijó, que proibia a importação de escravos em 1831. O problema é que, na prática, a fiscalização não impedia o Porto de Santos e Paranaguá de traficar escravos. Foi nesse contexto que surgiu a expressão Lei para Inglês Ver, devido à vista grossa do governo brasileiro referente ao tráfico de escravizados. Então, é a primeira lei que iremos comentar e conhecer aqui. Em 1850, foi assinado a Lei Eusébio de Queiroz. E aí, de fato, nós teremos normas mais rígidas. Essa lei foi bastante importante no processo de abolição, pois dava fim ao tráfico negreiro. Porém, ela só ocorreu porque na Inglaterra tinha sido aprovada uma lei que autorizava a marinha inglesa a prender os navios que estivessem transportando escravos africanos e afundar os navios que estivessem levando africanos. Foi necessário uma pressão militar de grande potência para que, de fato, a lei entrasse em vigor. Mas essa lei não significa o fim da escravidão. Lembre-se do processo gradual. Ou seja, eles estavam evitando que novas pessoas chegassem ao Brasil, na condição de escravizados. E segundo alguns historiadores, isso aumentou o comércio de escravos interno aqui no nosso país. Então, o que nós podemos ver, como esses negros, como esses escravos, eram transportados. Aqui é um porão de um navio negreiro. Outro evento bastante importante foi o movimento abolicionista, que começa a crescer em 1870. Foi nesse período que surgiram alguns intelectuais que passam a defender abertamente o fim da escravidão. Entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves e entre outros. Perceba que as leis estavam saindo, entrando em vigor, mas é em 1870 que se forma um movimento mais expressivo. Isso aumentou a pressão para que a escravidão acabasse, mas ainda assim demoraria alguns anos para que de fato
acontecesse. Outra lei muito importante que surgiu em 1871 foi a Lei do Ventre Livre. Vamos conhecer mais sobre ela? Nesse contexto do movimento abolicionista e com a pressão da população como um todo, o Visconde do Rio Branco propôs a Lei do Ventre Livre, aprovada em setembro de 1871, por 61 votos a favor e 35 votos contra a lei. A lei dizia que toda criança nascida de mãe escravizada, a partir da aprovação da lei, nascia do ventre livre, ou seja, nascia como cidadão livre. Os bebês, na realidade, não seriam livres de verdade. Grosso modo, a lei do ventre livre estabeleceu que os filhos permaneceriam junto da mãe escravizada, vivendo no cativeiro até 8 anos de idade. Dos 8 aos 21 anos, continuaria na propriedade do seu senhor, ou se ele não quisesse mais, ficaria sob a tutela do Estado. Então aqui um pouco mais sobre a lei do ventre livre que ocorreu ali em 1871. Alguns anos mais tarde, veio a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários foi uma das leis aprovadas no Brasil com o intuito de promover a abolição do trabalho escravo de maneira lenta. Ela foi proposta por Manuel Dantas, reformada por Antônio Saraiva e aprovada pelo Barão de Cotegipe em 1885. Determinava que todos os escravos com mais de 60 anos fossem libertos. A proposta de Dantas trazia as seguintes questões. Propunha abolir a escravidão no Brasil de maneira definitiva em até 16 anos, libertava os escravos com mais de 60 anos, reorganizava a tabela de preços de escravos e proibia o tráfico interprovincial. Permitia a distribuição de pequenas terras para ex-escravos. Anulava as matrículas irregulares de escravos. Após algumas mudanças e intervenções, foi promulgada a Lei número 3.270, também conhecida como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe. Então nós podemos ver um festejo, nessa imagem retrata esse momento ali de gozo, de alegria por essa conquista. Percebemos aqui que ao passar dos anos, a elite não conseguiu mais segurar a escravidão e aos poucos ela foi caindo. A década de 1880 foi turbulenta para o reinado de Dom Pedro II. Grande parte da população urbana, composta por profissionais liberais, médicos, jornalistas e advogados, era favorável à abolição e muitos de seus membros estavam diretamente engajados nas causas abolicionistas. O próprio imperador também era contrário ao regime de escravidão, mas nunca havia conseguido a articulação política necessária para que a abolição ocorresse, apesar da grande pressão que os deputados liberais exerciam sobre o seu governo. Então Dom Pedro está ali a favor da abolição, mas ele não conseguia ali uma articulação, não conseguia um apoio dos ministros, dos governantes do Brasil imperial. De 1885 a 1888, a situação nas cidades e até mesmo em algumas fazendas começou a ficar ainda mais turbulências, dadas as frequentes ações de fuga de escravos, bancadas por associações abolicionistas, como destaca o historiador José Murilo de Carvalho, em seu perfil biográfico de Dom Pedro II. A maré abolicionista tornou-se irresistível, transformando-se no primeiro grande movimento nacional de opinião pública. Nem as fazendas escaparam. Em São Paulo, um grupo abolicionista chamado Caifases promovia fugas de escravos. As fugas multiplicaram-se, especialmente nas províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, fazendo com que o número de quilombos, isto é, comunidades formadas por escravos fugidos, e alguns eram patrocinados por abolicionistas, como o do Leblon, na capital do Império. Então aqui essa foto retrata exatamente isso. Os escravos colocando fogo ali em muitos locais de escravidão, e fugindo aqui, como nós percebemos nessa imagem, para esses quilombos, né? Essas comunidades formadas por escravos, por escravizados. Em 1887, gravemente afetado pela diabetes, Dom Pedro II viajou para a Europa a fim de dar início a um tratamento. E a princesa Isabel, que estava na Europa, foi chamada pelo gabinete imperial de volta ao país. Já no Brasil, a princesa assumiu a regência do império e passou a governar no lugar do seu pai. O tema da abolição estava na ordem do dia e, em grande parte,
havia um clima um tanto revolucionário nas ruas, com ação de grupo como os Caifases. Até que em maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão, sendo o Brasil o último país independente a findar esse sistema. Vimos que esse processo foi bastante lento, devido à resistência da elite imperial dos cafeicultores. Pensa comigo, você acha que existe trabalho escravo ou similar à escravidão? Infelizmente, o racismo, fruto desse passado escravista, ainda continua intrínseco inserido em nossa sociedade. Deixo aqui o meu pedido especial para você compartilhar essa aula com o máximo de pessoas que puder. Pesquise mais sobre o assunto, leve esse tema para a sala de aula, para a roda de amigos e vamos juntos construir um futuro melhor. Antes de revisar tudo que aprendemos, vamos fazer uma atividade? Funciona da seguinte forma. São 4 palavras, cada palavra terá uma dica e você terá que acertar de qual lei nós estamos falando. Combinado? Vamos lá? Então a primeira palavra aqui, a dica é: lei que libertou os escravos sem compensação aos senhores, assinada pela princesa Isabel. E aí, de qual lei nós estamos falando? Da Lei Áurea. Vamos ver se está certo? Correto, Lei Áurea. A segunda pergunta, a dica é: lei que declarava livre os filhos de escravos nascidos a partir da data da lei. Foi a lei do ventre livre. Vamos lá? Correto, lei do ventre livre. E a terceira palavra aqui é a seguinte dica: lei que proibia o tráfico de escravizados. Foi a lei Eusébio Queiroz. De Queiroz. E a última aqui é a lei que libertava os escravos com mais de 60 anos, que é a lei dos sexagenários. Vamos lá? Está aí nosso quadro completo. Pessoal, acabamos de fazer uma super atividade com as principais leis que falamos aqui. Mas agora, vamos revisar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos sobre o período colonial e a sua herança. Conhecemos também o Brasil imperial. Vimos o processo de transição dos escravos da África para o Brasil. Conhecemos o cotidiano dos escravizados, a desumanização cultural e ética que eles sofreram. Conhecemos as principais leis que fizeram parte do processo gradual do abolicionismo. E, por fim, refletimos sobre a nossa sociedade atual, desigualdades e preconceitos enraizados em nosso povo. Não esqueça de registrar a sua presença nessa aula. Combinado? Agora é com você. Compartilhe tudo o que você aprendeu nessa aula com a sua família e amigos. Faça um breve resumo com qual lei mais achou interessante e compartilhe através desse QR Code. Contamos com a sua participação. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @DV em Casa na TV. E acesse o nosso site, tvdvencasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além das aulas exibidas aqui no nosso canal. Lembre-se que mesmo distante, estamos juntos e até a próxima.